Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da série Versículos da Bíblia que nós interpretamos errado. E hoje vamos falar sobre chave. É isso mesmo, vamos abordar Apocalipse capítulo 1 e versículo 17, um dos textos que também são muito mal interpretados e citados em boa parte de nossas pregações. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo para o YouTube entender. Quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é importante e divulga para outras pessoas. Compartilhe também nos grupos da sua igreja. E olha, você tem algum versículo que você tem dúvida quanto à interpretação? Ou você gostaria de sugerir algum versículo para fazer parte dessa série? Escreva nos comentários também. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí nesse botãozinho de se inscrever para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E o texto que vamos analisar hoje é Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. João assim escreve: E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E atenção, e tenho as chaves da morte e do inferno. A primeira coisa a se abordar nesse texto é a correta citação desse versículo, porque a maioria das pessoas citam esse texto assim: Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus não tomou as chaves da mão do diabo. Há muitas pessoas, pregadores, inclusive cantores, que cantam e pregam assim, dizendo que quando Jesus morreu, ele esteve 3 dias no seio da terra, diz a Bíblia. Alguns afirmam que Jesus foi no inferno, e nesse período entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele esteve lá, mais ou menos brigando com o diabo para tomar as chaves da morte e do inferno. Não, senhores, isso não aconteceu. As chaves da morte e do inferno nunca estiveram nas mãos do diabo. Não, quem tem as chaves e sempre teve é Jesus Cristo. E a primeira coisa a se definir para entender o sentido desse texto é a definição da palavra-chave. A palavra-chave desse texto é chave. Sim, quando nós vamos analisar um texto exegeticamente para fazer a correta interpretação, a gente precisa compreender a palavra-chave daquele texto. E a palavra-chave desse texto é chave. Historicamente, a chave sempre foi um instrumento que serviu para trancar e destrancar uma porta que dá acesso a um local. Só que a gente precisa compreender que essa palavra-chave aqui em Apocalipse, ela não representa um instrumento literal. Não, chave é uma metáfora, é uma linguagem metafórica que indica autoridade, poder, acesso. João quer dizer que Jesus tem poder, Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Não é que nós devemos pensar que existe uma chave na mão de Jesus lá no céu, ou lá no inferno, ou em qualquer outro lugar, que quando alguém, por exemplo, chega lá no inferno, Jesus vai lá e destranca o cadeado, a pessoa entra e depois ele tranca de novo. Não, é um sentido completamente metafórico. Chave, portanto, significa autoridade, poder. Agora vamos entender como se dá essa autoridade de que João fala, de que Jesus fala. Eu já disse algumas vezes que uma das formas para se interpretar corretamente uma regra básica é o seu contexto imediato. É verificar os versículos que vêm antes e depois. Essa é uma das regras, a principal regra de hermenêutica, porém não é a única. Existe uma outra regra, que é compreender um texto difícil a partir de textos mais fáceis ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras. Então, vamos nos perguntar quais são os textos que falam disso que Jesus falou. Quando Jesus disse que tem a chave da morte, ele está dizendo que ele tem a autorização para determinar quem morre e quem vive, o dia que nasce e o dia que morre. Jesus já determinou o dia da tua morte, o dia que eu vou morrer, o dia que você vai morrer. E no dia que você for morrer, não tem o maior cuidado do mundo. Charles Spurgeon, um grande pregador, certa vez falou que no dia em que Deus determinar a nossa morte, o maior cuidado do médico não vai evitar que esse fato aconteça. Por isso, quando Jesus disse que tem a chave da morte e do inferno, o primeiro significado é esse: ele determina o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer. Tem um texto lá no livro de Jó, Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Versículos 2, sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Aí versículo 5, visto que os seus dias estão determinados contigo, ou seja, com Deus, está o número dos seus meses, e tu puseste limites e não passará além deles.
Jó está dizendo que quando Deus determina o dia da morte de alguém, ninguém pode impedir que isso aconteça. Agora, se não é o seu dia, você pode sofrer o acidente que for, não vai acontecer, porque não foi esse o dia que Deus determinou. E aqui você entende uma segunda coisa: a chave da morte não está e nunca esteve na mão do diabo. Não é o diabo que determina o dia que você vai morrer. Ele pode fazer tudo, mas ele está debaixo do controle de Deus. Agora vamos entender a segunda definição, o segundo entendimento desse texto. O que Jesus quer dizer além disso quando ele fala que tem poder sobre a morte? O sentido é esse, é que literalmente, conforme o texto diz, Jesus tem poder sobre a própria morte. Em outras palavras, ele está dizendo: a morte não tem poder definitivo para os que creem. Ele disse lá no Evangelho de João: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está abordando aqui a temática da ressurreição. Quando Jesus garante a ressurreição para todo salvo, ele está dizendo que a morte não é um depósito, não é um cofre que você vai ficar eternamente trancado. Não. Aí se percebe que essa expressão de Jesus também é uma expressão de conforto. O livro de Apocalipse foi escrito para cristãos perseguidos e martirizados pelo Império Romano. João, quando escreve isso, ele está querendo dizer: olha, Jesus está mandando dizer para vocês que, embora vocês morram martirizados, a sepultura, a morte, não é o estado definitivo, porque Jesus é quem tem a chave da morte. E a morte não vai aprisionar vocês na eternidade. Aqui Jesus fala de ressurreição. Aí, como eu disse no início do vídeo, vamos recorrer a uma outra passagem da Bíblia que trata de um assunto paralelo, do mesmo assunto que Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 e o versículo 55. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Oséias profetizou: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo, e Jesus está dizendo, que a morte não tem poder definitivo sobre os salvos. É que o poder da ressurreição está nas mãos de Jesus. A morte não é um cárcere, não, porque Jesus tem nas suas mãos a chave que garante acesso à ressurreição. E a última explicação sobre esse texto é agora sobre os poderes de Jesus sobre o inferno. A expressão inferno aparece no original Hades, que pode significar, a depender do contexto, a própria sepultura, onde os nossos corpos serão enterrados, e também a condição espiritual daqueles que partiram. É o estado espiritual. Ou alguém pode dizer que é o próprio inferno, onde as almas estão aprisionadas esperando o dia da ressurreição para comparecerem diante do juízo final. Compreendendo essas duas coisas, quando Jesus fala que tem poder sobre o inferno, se a gente entender o inferno aqui, o Hades, como sepultura, como às vezes aparece sentido na Bíblia, Jesus está dizendo que aqueles que morreram e foram enterrados, os seus corpos não ficarão lá para sempre, porque ele tem a chave que abrirá todos os túmulos para comparecer diante dele. Outro sentido dessa passagem é que quem está no inferno não pode mais sair de lá, só vai sair para o juízo final, e do juízo final eternamente não sairá mais de lá. Você conhece a história do rico e do Lázaro? Olha o que ele disse: entre mim e ti existe um grande abismo, de maneira que os que estão do lado daqui não podem passar para o lado de lá, e os que estão do lado de lá não podem passar para o lado daqui. Ficou claro para você o sentido desse texto? Então entenda a partir de hoje que Jesus não tomou a chave da mão do diabo, porque essas chaves nunca estiveram nas mãos dele. Quem tem a chave que abre toda a porta e que fecha toda a porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca foi o diabo que teve. O que você achou da explicação desse vídeo? Se você entende dessa maneira, escreva nos comentários. Se entende de maneira diferente, escreva nos comentários também. Você tem alguma informação para abrilhantar esse nosso comentário? Fique à vontade e comente, compartilhe esse vídeo, espalhe nos grupos da sua igreja e ajude a gente a crescer. Já estamos chegando a 68 mil inscritos e graças a você. Até a próxima quarta-feira e olha, me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho lá uma mensagem para abençoar a sua vida. Até quarta!